Em uma noite fria e tempestuosa na cidade de Oblast, Marcos, um homem que há muito se afundara em seu próprio desespero, perambulava pelas ruas escuras e úmidas, em busca de abrigo contra os elementos implacáveis. O vento uivava como um lamento perdido, e as poucas almas que cruzavam seu caminho pareciam ignorá-lo, como se ele fosse apenas uma sombra perdida em uma cidade repleta de segredos obscuros. Vestido com um casaco surrado e carregando uma sacola cheia de trapos, ele era apenas um vulto em meio à tempestade. Ao passar por um beco estreito entre dois prédios antigos e abandonados, que há muito haviam sido esquecidos, uma luz de relâmpago iluminou rapidamente a parede suja e desgastada. Ali, uma linha sinuosa e escura pulsava, contorcendo-se como se tivesse vida própria, exalando um odor acre e metálico que penetrava em suas narinas. A curiosidade, uma força estranha e irresistível, o impulsionou a se aproximar da fenda, mesmo que seu instinto gritasse para que ele fugisse. Quando seus dedos tocaram a superfície fria e pulsante, uma força invisível o agarrou, puxando-o para dentro de uma escuridão densa e sufocante. Ele sentiu como se estivesse sendo engolido por um vórtice, girando e caindo por uma eternidade, até que, com um baque seco, foi lançado a um novo mundo. Ao se levantar, atordoado, Marcos percebeu que não estava mais em Oblast. As ruas ao seu redor eram uma réplica distorcida da cidade, envoltas em um nevoeiro espesso e opressivo. Os prédios, cobertos de uma carne viva que pulsava, pareciam querer devorá-lo. Com passos hesitantes, ele sentiu presenças nas sombras, entidades antigas e famintas que o observavam. A cada esquina, uma sensação crescente de pavor o empurrava, e, em um momento de desespero, ele começou a correr, guiado pelo instinto de sobrevivência. Ao entrar em um prédio que parecia familiar, encontrou-se diante de uma catedral grotesca, feita de carne e pedra, onde o som de uma batida contínua reverberava por suas entranhas. No altar, uma figura encapuzada se erguia, seus olhos brilhando com um verde sobrenatural. A dor invadiu sua mente, revelando a verdade terrível. Ele havia cruzado para uma dimensão de deuses antigos, famintos por almas. Marcos sabia que era um intruso e que eles o queriam como sacrifício. Paralisado pelo medo, ele se lembrou da fenda e, com um grito primal, conseguiu escapar, correndo pela cidade distorcida, até que, em um ato desesperado, lançou-se novamente contra a fenda pulsante. Quando abriu os olhos, estava de volta ao beco, mas as visões daquela dimensão proibida o assombrariam para sempre. Ele sabia que, eventualmente, as entidades viriam buscá-lo, e o coração de Oblast, pulsando em seu peito, nunca mais seria o mesmo. Marcos tentava recuperar o fôlego, o coração ainda acelerado pela experiência aterrorizante que acabará de viver. As sombras que o cercavam pareciam mais densas agora, como se tivessem ganhado vida própria. Ele se espremia contra a parede úmida do beco, esperando que a pulsação da fenda desaparecesse, mas algo dentro dele sabia que a presença das entidades não o deixaria em paz. Nos dias que se seguiram, a cidade de Oblast, que ele conhecia tão bem, começou a se transformar. Os sussurros se tornaram mais audíveis, e as pessoas ao seu redor pareciam estranhas, como se carregassem segredos que não podiam ou não queriam revelar. Marcos sentia a pressão crescente da dimensão que havia cruzado, uma influência que se infiltrava em seus pensamentos e em seus sonhos. Cada noite, ele era assombrado por visões da catedral grotesca e da figura encapuzada, e acordava em pânico, o suor escorrendo por sua testa. Foi em um desses momentos de desespero que ele decidiu procurar ajuda. Dirigiu-se a um velho amigo, Pedro, um historiador obcecado por lendas urbanas e mistérios da cidade. Ao entrar na biblioteca empoeirada onde Pedro costumava trabalhar, Marcos encontrou seu amigo absorto em livros antigos, cercado por mapas de Oblast e anotações sobre desaparecimentos misteriosos. "Marcos, você parece um fantasma", Pedro exclamou, levantando os olhos. "O que aconteceu com você?" Sem hesitar, Marcos começou a contar sobre a fenda, a dimensão alternativa e as entidades que o perseguiam. Pedro ouvia atentamente, mas a expressão em seu rosto era de ceticismo misturado com preocupação. "Você sabe que essas histórias podem ser apenas alucinações, certo? Oblast é cheia de mitos e lendas. Muitas pessoas desapareceram ao longo dos anos, e algumas delas podem ter sido afetadas por esses contos." "Não é só isso", Marcos insistiu, a voz tremendo. "Eu vi algo real. Eles estão vindo atrás de mim." Pedro hesitou, mas a preocupação de Marcos parecia genuína. "Vamos investigar isso juntos. Pode haver alguma conexão com as lendas da cidade."
Eu ouvi rumores sobre um culto que adora entidades de outra dimensão. Eles podem estar envolvidos nos desaparecimentos. Nos dias que se seguiram, os dois amigos mergulharam em uma investigação, revisitando lugares onde ocorrências estranhas haviam sido relatadas. Começaram a entrevistar moradores que haviam vivido em Oblast por gerações, e logo descobriram relatos de pessoas que haviam cruzado com a mesma fenda que Marcos. Algumas nunca mais foram vistas, enquanto outras pareciam ter voltado, mas mudadas de maneiras inexplicáveis. Certa noite, enquanto exploravam um antigo cemitério, uma brisa cortante atravessou o local, e eles sentiram uma presença opressora. Marcos, imediatamente, começou a ouvir os sussurros, cada vez mais altos, como se as vozes das almas perdidas estivessem clamando por ajuda. O que está acontecendo? Pedro perguntou, olhando ao redor com inquietação. Antes que Marcos pudesse responder, uma sombra se projetou entre as lápides, uma figura encapuzada que parecia ter emergido das profundezas da própria terra. Um frio intenso envolveu o ambiente, e as árvores ao redor começaram a sussurrar, como se a própria natureza estivesse conspirando contra eles. Eles estão aqui, Marcos murmurou, e a verdadeira gravidade de sua situação começou a se revelar. Agora, a luta não era apenas contra as entidades que o perseguiam, mas também contra o tempo. A cada passo, a linha entre as dimensões se tornava mais tênue, e ele se perguntava se conseguiria escapar do destino que parecia cada vez mais inevitável. Pedro, ao seu lado, se tornará um aliado crucial, mas também um alvo, e a realidade em que viviam começava a se desvanecer. A sombra do culto, a presença das entidades, e o mistério de desaparecimentos não resolvidos se entrelaçavam em um conflito que ameaçava consumi-los. A figura encapuzada pairou diante de Marcos e Pedro, sua presença emanando um ar de presságio sombrio. Os sussurros ao redor tornaram-se um clamor ensurdecedor, preenchendo o cemitério com um eco de vozes agonizantes. Marcos sentiu seu coração disparar, e um frio gélido se espalhou por sua espinha. O que antes parecia uma investigação sobre lendas urbanas agora se tornará uma luta por sobrevivência. Vocês não deveriam estar aqui, a entidade murmurou, a voz ressoando como se vivesse em cada sombra do lugar. Uma onda de terror percorreu o corpo de Marcos. Ele havia cruzado uma linha invisível, e agora, a realidade se distorcia ao seu redor. O cemitério, que antes era um local de história e memória, agora parecia um portal para um abismo insondável. Pedro se afastou um passo, seus olhos arregalados em temor. "O que você quer de nós?" ele questionou, sua voz trêmula. Mas a resposta da entidade não foi clara. Em vez disso, uma série de visões invadiu a mente de Marcos, imagens de pessoas desaparecidas, todas ligadas por um fio invisível que os conectava a um culto obscuro que adorava as entidades. De repente, a cena mudou. Marcos se viu em uma sala escura, cercado por rostos familiares, pessoas que ele havia conhecido ao longo da vida, todas com expressões de desespero e dor. Ele percebeu que estavam sendo observados por uma figura semelhante à entidade que agora os confrontava. Eles foram escolhidos, a voz ecoou novamente, e Marcos compreendeu que todos ali estavam entrelaçados por um destino cruel. "Não pode ser real", ele sussurrou, lutando contra a sensação crescente de que sua sanidade estava se esvaindo. Ele se lembrou de cada conversa com Pedro, cada pista que haviam encontrado, e a revelação que se formava em sua mente. O culto não era apenas uma lenda, era uma realidade bem diante deles. O que ele pensava ser sua própria luta agora era parte de algo muito maior, uma teia de desaparecimentos que se estendia por gerações. "Marcos!" Pedro gritou, puxando-o de volta à realidade. "Desperte! Isso é uma ilusão." Mas a desconfiança começou a se estabelecer na mente de Marcos. E se o que ele estava vendo fosse realmente a verdade? E se ele e Pedro estivessem sendo manipulados, não apenas pelas entidades, mas também pela própria cidade, que parecia absorver suas almas e usá-las para seus próprios propósitos? A sombra que os ameaçava agora parecia ter um propósito claro. Eles estavam sendo observados, não apenas por uma entidade, mas por uma rede de seres que se alimentavam do medo e da incerteza. O culto, as lendas, os desaparecimentos, tudo fazia parte de um quebra-cabeça macabro que ameaçava se fechar sobre eles. E a linha entre a sanidade e a loucura começava a se desvanecer, enquanto Marcos lutava para entender a profundidade do horror que se desenrolava diante de seus olhos. Marcos sentiu a pressão do pânico aumentar, enquanto a figura encapuzada avançava em sua direção, a escuridão ao seu redor pulsando como um coração maligno.
A verdade que ele havia hesitado em aceitar agora se tornava irrefutável. Eles estavam no centro de um culto que se alimentava de medo e desespero, e suas vidas estavam em jogo. Você não pode nos controlar, gritou Marcos, sua voz ecoando entre as lápides. Ele se lançou para frente, sentindo uma onda de coragem que desafiava o terror. O encapuzado hesitou, e naquele momento, Marcos percebeu que a entidade não era apenas um ser físico, mas uma manifestação dos medos e inseguranças que ele havia carregado por toda a vida. Vocês foram escolhidos. A voz ressoou mais uma vez, mas desta vez, Marcos não se deixou abalar. Ele sabia que precisava confrontar a verdade que o mantinha prisioneiro. Escolhidos para quê? Para se tornarem parte de uma lenda. Para alimentar suas mentiras. Pedro, ainda em choque, observou enquanto Marcos se aproximava, os olhos fixos na entidade. Marcos, cuidado! Mas a determinação de Marcos era inabalável. Ele se lembrou dos rostos que viu em sua visão, as almas perdidas que precisavam de libertação. Eu não serei mais uma vítima. A sombra ao seu redor começou a se agitar, como se fosse uma tempestade prestes a se desatar. Você não pode escapar do seu destino. A entidade se lançou sobre ele, mas Marcos se preparou para o impacto. Ele não iria recuar. Com um grito primal, ele desferiu um soco no vazio, sentindo uma onda de energia percorrer seu corpo à medida que a escuridão ao seu redor se tornava cada vez mais opressiva. Eu não tenho medo de você, ele bradou, canalizando cada fragmento de coragem que possuía. E, naquele momento, a figura hesitou, como se a força vital de Marcos tivesse cortado o fio que a mantinha unida. O cemitério começou a vibrar, as lápides tremendo sob a força do confronto. Marcos avançou, cada passo uma declaração de resistência. Eu não sou parte do seu jogo. Ele se lembrou de todas as pessoas que haviam desaparecido, de Pedro ao seu lado, e do que significava realmente ser livre. Com um movimento decidido, ele estendeu a mão, como se pudesse agarrar a essência da entidade. A sombra se contorceu, gritando em uma cacofonia de vozes agonizantes. O ar se encheu de uma luz intensa, e Marcos sentiu a verdade se revelar diante dele. A entidade era alimentada pelo medo, e ao confrontá-la com coragem, ele estava desmantelando seu poder. As vozes que antes clamavam por ajuda agora se transformavam em sussurros de gratidão, enquanto a sombra começava a se dissipar. Você não pode me vencer, a entidade gritou, mas a confiança de Marcos tinha se solidificado. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos aqueles que haviam sido perdidos. Com um último grito de determinação, ele lançou sua energia contra a sombra, e uma explosão de luz irrompeu, iluminando o cemitério e dissolvendo a escuridão. Quando a luz finalmente se apagara, Marcos caiu de joelhos, o corpo exausto, mas o coração leve. O culto e suas lendas haviam sido desmantelados, e ele, junto com Pedro, havia conquistado sua liberdade. O cemitério, agora silencioso, parecia respirar aliviado, como se a cidade também estivesse se libertando de um fardo há muito carregado. A verdade estava revelada, e a luta deles não havia sido em vão. Marcos caiu de joelhos, a respiração pesada enquanto a luz se dissipava ao seu redor. O cemitério, antes envolto em uma escuridão opressora, agora parecia mais claro, como se um peso tivesse sido retirado. No entanto, a vitória tinha um custo. As cicatrizes da batalha não eram apenas físicas. Cada pulsação de dor em seu corpo parecia ecoar as feridas emocionais que ele levaria consigo. Pedro se aproximou, a expressão de incredulidade misturada com alívio. Você conseguiu, ele murmurou, ainda atordoado com a intensidade do que acabará de presenciar. Mas, ao olhar para Marcos, viu que algo havia mudado. Os olhos de Marcos, embora ainda cheios de determinação, refletiam uma compreensão profunda da fragilidade da vida e do peso do medo que eles tinham enfrentado. Enquanto a luz se apagava, um sussurro perpassou o ar, um eco das almas perdidas que agora estavam em paz. Mas uma sensação estranha ainda pairava, como se a sombra, embora derrotada, tivesse deixado um fragmento de sua essência para trás. Marcos olhou ao redor, percebendo que, embora o culto tivesse sido desmantelado, a cidade carregava cicatrizes invisíveis. As histórias de desaparecimentos e os ecos de lendas urbanas ainda poderiam assombrar aqueles que não tivessem a coragem de enfrentar seus próprios medos. Vamos, disse Marcos, levantando-se com dificuldade. Ele sentia a dor em cada músculo, mas a determinação em seu coração o impulsionava. Ao se afastarem do cemitério, uma brisa fria percorreu o local, como se algo sussurrasse ao vento,
um lembrete de que o passado não poderia ser completamente apagado. Havia segredos que ainda permaneciam enterrados, mistérios que não seriam facilmente resolvidos. Enquanto caminhavam, uma sombra momentânea cruzou o caminho de Marcos, fazendo-o parar abruptamente. Ele virou-se, mas não havia nada além do silêncio e das árvores balançando ao vento. Um arrepio percorreu sua espinha, e ele se lembrou da sensação de ser observado. O culto poderia ter sido desfeito, mas a ideia de que a escuridão poderia retornar sempre o acompanharia. Ele sabia que aquela luta havia deixado marcas indeléveis, não apenas em seu corpo, mas em sua psique. "Você acha que está realmente acabado?" perguntou Pedro, quebrando o silêncio. Marcos hesitou, a pergunta ressoando em sua mente. A verdade era que, mesmo com a batalha vencida, o medo era uma sombra que nunca desapareceria completamente. "Eu não sei", respondeu Marcos, a voz tensa, "mas precisamos estar prontos para o que vier a seguir." As palavras pairaram no ar e, enquanto se afastavam do cemitério, uma sensação de inquietude os acompanhava. As cicatrizes emocionais que carregavam agora eram parte de quem eram, e a luta contra o desconhecido não terminaria ali. O perigo poderia não estar presente naquele momento, mas a luta interna e o medo do que poderia retornar sempre estariam à espreita, prontos para ressurgir quando menos se esperasse. Marcos e Pedro continuaram a caminhada, mas a sensação de inquietude não os abandonava. A luz do luar filtrava-se através das árvores, lançando sombras dançantes sobre o caminho. A cada passo, Marcos sentia que, embora tivessem conseguido derrotar o culto, a batalha dentro deles ainda estava longe de terminar. A cidade, agora iluminada por uma paz temporária, escondia segredos sob sua superfície. Você se lembra das histórias que ouviam quando crianças? Sobre a criatura que se esconde nas sombras? Perguntou Pedro, a voz hesitante. Marcos assentiu, lembrando-se das lendas que sempre provocaram medo e fascínio. Acho que nunca estivemos tão longe delas quanto pensávamos, respondeu, o peso de suas palavras ecoando em meio ao silêncio. De repente, um sussurro cortou o ar, e ambos pararam, a sensação de serem observados retornando com força. Marcos olhou para Pedro, e seus olhares se cruzaram, compartilhando um entendimento silencioso. O medo não era apenas um eco do passado, era uma presença viva, pulsante, que poderia se manifestar a qualquer momento. Precisamos continuar, disse Marcos, sua voz firme, mas uma dúvida crescente se instalava em seu peito. O que realmente tinham derrotado? A escuridão poderia estar temporariamente contida, mas a ideia de que poderia retornar a qualquer instante os fazia hesitar. Enquanto se afastavam, uma figura indistinta passou rapidamente pela periferia de sua visão. Marcos virou-se, mas mais uma vez, não havia nada. O cemitério ficou para trás, mas a sensação de que algo ainda estava à espreita o seguia, como um lobo faminto à espreita de suas presas. E assim, com o peso da batalha em seus corações, os dois amigos seguiram em frente, sem saber se o que venceram realmente estava morto ou se, na verdade, havia apenas se escondido, aguardando o momento certo para ressurgir. O futuro era incerto, e a linha entre a luz e a escuridão continuava a se estreitar. Convidamos você a refletir. Já enfrentou seus próprios medos? Que sombras ainda habitam sua vida? Compartilhe suas experiências nos comentários. Cada interação é um passo mais perto de entendermos juntos a escuridão e a luz que existem dentro de nós. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que desafiam a realidade e questionam o que realmente conhecemos. O próximo mistério pode estar mais próximo do que você imagina.